Olá, queridos, tudo bem? Você já brigou com Deus enquanto orava? Eu já. Às vezes eu faço isso. Então ali eu reclamo para Deus por que algumas coisas não aconteceram, por que eu não recebi isso, por que eu não recebi aquilo. E Ele deve saber o porquê, né? Ele sabe de todas as coisas. E nesse tempo Ele me faz lembrar sempre, né? Como se desse um tapa na minha cara, de que a lista de coisas que Ele já me deu, de todas as bênçãos que Ele já derramou na minha vida, é enorme, é muito, infinitamente maior do que aquilo que eu desejei, que eu desejo e que eu ainda não realizei, que ainda não chegou até mim. E eu vou compartilhar apenas uma com vocês, de muitas dessas coisas boas que aconteceram. Eu sei que sonhos não têm tamanho e que às vezes o meu grande sonho é um sonho pequenininho seu. E às vezes acontece o contrário, né? Às vezes um sonho pequeno meu é o grande sonho de muitas pessoas. Então eu espero que eu compartilhando essa experiência que eu tive, que sirva para te incentivar a continuar, a não desistir daquilo que você sonha, né? Tudo aquilo que é bom, que vai nos fazer bem, que vai talvez trazer o bem para uma segunda, uma terceira pessoa. Eu acredito que no momento certo, no tempo certo, e a gente tomando as atitudes certas, Deus realiza. Então vamos ao que eu tenho que compartilhar. Eu sempre fui uma mulher, uma menina muito sonhadora, muito romântica, e eu tenho esse pequeno defeito até hoje. Quando eu tinha lá, por volta dos meus 15 anos, eu já comentei isso no vídeo anterior a esse, eu tinha um roupeiro de madeira, morava numa casa alugada, com o pai, com a mãe, com 2 irmãos, e nessa porta desse roupeiro, eu escrevi o nome dos meus filhos, que eram tudo nomes compostos, tudo nome em duplicidade, de quais seriam os nomes dos meus filhos. E hoje os meus filhos têm esses nomes. E ali também eu escrevi que as casas que eu queria ter, eu não queria ter uma casa só. Eu queria ter durante a minha vida 3 casas, que seria uma na cidade, uma na praia e uma no campo, na serra, enfim. Poderia ser um dos dois, eu não tinha muito bem definido. E os anos se passaram e com 20 anos eu casei. E quando eu tinha 22 anos, eu vim passear em uma praia próxima da cidade da minha mãe. E a gente foi convidada por um casal de amigos, e nessa praia também tinha alguns parentes, e nós fomos na casa desses 2 amigos, desse casal, eu, o marido e as crianças. E a gente assim não tinha assim conversado, enfim, tinha aquela ideia vaga, vamos comprar um terreno e tal, né? Um dia vamos comprar um terreno na praia. E nessa viagem esse casal disse, tem uns terrenos para vender aqui na praia, que tal vocês darem uma olhada? Então, ali acendeu a luzinha, não custa olhar, né? A gente não tinha saído prevenido, nada, para fazer compra de terreno, e a gente foi olhar. E olha como é que as coisas acontecem, né? Nós fomos olhar, nós fomos apresentadas ao corretor, na época era um senhor bem de idade, e ele apresentou um terreno para nós, numa esquina de frente para o mar. E assim, não tinha calçamento, era um terreno de... as ruas, a grande maioria ainda era só areia. E a praia é um lugar muito bonito, um local assim paradisíaco, mas as ruas não tinham aquela estrutura que normalmente os loteamentos têm hoje. E eu sei que nós ficamos 2 dias,
esse corretor não sossegou até que ele não conseguiu vender o terreno para nós. E nós chegamos sem terreno nenhum, e na segunda-feira nós voltamos. Nós morávamos no oeste do estado, e nós voltamos já com o documento em mãos. Foi meio corrido assim, porque a gente tinha um dinheiro que a gente tinha trazido para gastar durante aquela viagem, e eu sei que nós ligamos no banco, a gente deu um pouco em dinheiro, demos um cheque de entrada, ou para descontar, ali uns dias, eu não lembro exatamente assim como é que foi que aconteceu, e o gerente do banco disse que a gente podia pegar e dar esse cheque, que se nós não tivéssemos o dinheiro no dia, ele iria cobrir esse cheque. E a pessoa, o corretor, ele era um senhor, ele era muito correto. Ele não esperou para ver se o nosso cheque teria fundos. Ele passou o terreno para nós, né, documentou em cartório, fez a transferência já na segunda-feira. Em 2002, quando nós compramos esse terreno, o salário mínimo aqui no Brasil, eu estou no Brasil, eram de R$200. Hoje o salário tá, eu não sei, acho que deve estar uns 1.700, 1.800. O salário naquela época eram R$200. E o terreno nós pagamos quase 20 vezes o valor do salário mínimo na época. Hoje não tem comparação, porque os terrenos dispararam o valor. O salário mínimo hoje não é aquelas coisas, mal dá para as pessoas sobreviverem. E naquela época, esses R$200 dava para fazer bastante coisas, dava para fazer muita coisa. Então era um valor razoavelmente alto, né, para os padrões assim da grande maioria dos brasileiros. E eu sei que nós demos então metade da entrada, a gente pegou o dinheiro ali da viagem, demos, e a outra metade nós demos esse cheque. E o que eu quero te dizer com isso? Eu tinha um sonho, né, que lá com 15 anos eu disse que um dia eu queria ter um terreno na praia. Eu nunca havia estudado nada, naquela época eu não conhecia, não lembro assim se eu já tinha lido, mas me parece que não, sobre lei da atração, sobre várias leis que a gente sabe que existem, e principalmente as pessoas que estudam o poder da nossa palavra, o poder do pensamento, tudo coisas que estão na Bíblia, né, que foi escrito há muitos anos atrás. Isso se concretizou, né? Eu nunca fiquei pesquisando terrenos na praia, nunca havia pesquisado. Se fosse hoje, né, hoje, em 2025, se eu pensar assim, eu quero comprar um terreno, eu vou entrar no site, vou olhar o terreno, vou pegar o carro, vou até lá, vou ver, vou me informar com as pessoas, ver se o lugar é bom, se a localização é uma localização boa, para investimento. Hoje eu faria muitas pesquisas, mas naquela época não, eu simplesmente coloquei aquele sonho que um dia eu queria ter uma casa na praia, e aquilo foi esquecido. Como dizem muitos, né? Eu liberei, esqueci. E também acabou se transformando no sonho do meu marido, e nós compramos esse terreno. Essa casa que eu tô aqui é nesse terreno. Depois de quase 20 anos, fazem 7 anos que eu estou aqui, nós viemos para cá para construir. Quase que eu vendi esse terreno, tive algumas propostas, mas que não se concretizou, e eu vim morar nessa praia. O lugar é lindo, a praia
A água é limpa, é um local que tem muitas dunas, e são dunas com muitas árvores aqui da região. É um lugar maravilhoso, abençoado. Então, quando você tiver um sonho, escreva, pense nele, ore por esse sonho, pesquise, faça a tua parte, porque tudo que a gente pensa, tudo que for bom, se não for bom para nós, não se realiza. Às vezes até se realiza, né? Às vezes a gente pensa em alguma coisa que a gente quer, a gente força tanto a barra, que as coisas acabam acontecendo. Mas quando a coisa é muito forçada, você deve ter alguma experiência. Eu já tive experiência de coisas que eu forcei a barra e o resultado nunca é bom, nunca é satisfatório, nunca deixa a gente feliz. E muitas vezes acaba deixando outras pessoas envolvidas infelizes também, né? Acaba atingindo outras pessoas. Mas tudo aquilo que é bom para nós acaba se realizando. Deus acaba fazendo com que a coisa se concretize. E eu tenho uma lista de coisas boas que se realizaram na minha vida, e quase todos os dias eu tenho coisas que se realizam. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa os sininhos, compartilha, deixa aí o teu depoimento e vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou falar de sonhos pequenos, de sonhos médios e outros sonhos grandes. Esse aqui eu considero que é um sonho grande. E é um sonho gigante para muita gente. Ter o seu terreno, ter a sua casa própria. Mas não desista que você vai conseguir. Beijo grande. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, nunca desistam dos sonhos de vocês. Não interessa o tamanho deles. Lembre de quem você é filho e que o teu sonho não tem tamanho, não tem custo de que Deus não possa cobrir. Até o próximo vídeo.